Hoje nós vamos de minhas melhores partidas de xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, minhas melhores partidas de xadrez. Dessa vez, essa partida ocorreu no torneio dos Estados Unidos, né, o torneio americano, entre 1962 e 1963. Fischer joga contra Richevsky, né? Novamente ele jogando contra Richevsky. Essa é a 43ª partida do livro. Fischer está jogando de brancas e o Richevsky de pretas. E antes da gente ir pro tabuleiro, aproveita que já tá aí, se inscreve no canal, dá o joinha, tá? Não esquece, muito importante. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E bora pro tabuleiro. Fischer abre com E4, C5, vamos para uma siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, então a gente vai para a variante da siciliana aberta, cavalo F6, aqui a gente já tá com cara, né? Vamos para uma Najdorf, né? Quase certeza isso aqui. Cavalo C3 e A6, então dito e feito, né? Agora vamos ver, porque a gente sabe que o Fischer ele tem um domínio muito grande sobre a variante Najdorf da defesa siciliana, né? E ele já chegou a ganhar do próprio Najdorf utilizando a defesa Najdorf. Então vamos ver o que o Richevsky vai fazer aqui para tentar surpreender o Fischer, né? Alguma coisa nova ele vai ter que tentar. Bom, seguindo H3, G6 e G4. Aqui, pessoal, último lance de livro, tá? Acabaram-se aqui os lances de livro. Seguindo agora, bispo G7 em fianqueto, G5 atacando o cavalo, cavalo H5, bispo E2, e aqui é colocando pressão, tá? No cavalo, porque agora o bispo e a dama tá atacando ele, então ameaçando ganhar um peão, tá? Seguindo, E5 atacando o cavalo, então aqui o Richevsky encontra recurso, né? Já que o cavalo está atacado, ele ataca o cavalo do Fischer, né? Richevsky, jogador muito, né? Um GM muito bom. Cavalo B3, está atacado, recua. Cavalo F3. Cavalo D5, centralizando o cavalo. Aqui o Fischer vai para cima, né? Ele não deixa barato. Cavalo toma D5. Melhor tomar, né, pessoal? Um cavalo avançado desse jeito aí é sempre muito perigoso. Então Richevsky troca os cavalos. Então dama toma D5. Cavalo C3, bispo G4, oferecendo uma troca aqui. Richevsky aceita, então bispo toma G4, H toma G4. E ele fica feliz, né? Pelo menos dobrou aqui uns peões do Fischer, né? Na ala do rei. Dama C8, então peão dobrado, fraco. Richevsky aqui já manobra a dama para atacar esse peão. Dama D1, tá? E pessoal, por incrível que pareça, parece que dama D1 tem como intuito só defender esse peão que está atacado, né? Mas não é só isso. Tem um outro porquê, tá? Voltar aqui só para a gente ver, para ilustrar. A dama das pretas está atacando o peão de G4. Então, possível lance para defender, um F3 aqui, por exemplo, defenderia, né? Mas o problema é a continuação. Por quê? Por que a gente tem que voltar a dama, né? Para proteger esse peão aqui? Não é só proteger ele, é proteger também aqui a casa de C2, tá? Porque se fizer F3 aqui somente defendendo o peão de G4, pretas seguem aqui com cavalo B4, atacando a dama, tá bom? E mais do que isso, ameaçando um duplo aqui em C2, tá? Atacando a torre e atacando o rei. E aqui não há nada que as brancas possam fazer para evitar. Por quê? Se voltar a dama agora, por exemplo, aqui para D1, para evitar esse duplo, cavalo toma C2 cheque do mesmo jeito, e aqui agora a dama não pode capturar o cavalo, porque senão está caindo na sequência aqui, porque o cavalo está protegido pela dama das pretas, né? Então se dama toma C2, brancas aqui podem abandonar, né? Acabou. Então dama D1 aqui é o lance na posição, não dá para fazer um F3 para proteger aqui o peão de G4, tá? Você vê, Richevsky é um jogador muito perigoso, mas o Fischer também não dorme num ponto, né? Enxerga longe o Fischer. Bom, Felipe, dá para continuar com a dama em D1? Olha, se por exemplo aqui com a dama em D1 tentar fazer aqui cavalo B4, já não funciona mais. Por quê?
agora a gente tem aqui C3, pessoal, tá? E o C3, além de atacar o cavalo, ele bloqueia a defesa da dama aqui se o cavalo venha para C2. Então não funciona mais, tá? Então por isso que é importante manter a dama aqui em D1, tá? Para poder defender essa ameaça aqui. Então, voltando, é claro, depois que a dama voltou para D1, o Reshevsky não fez esse lance, ele seguiu com o cavalo aqui em D4. Depois de C3 atacando o cavalo, ele faz cavalo toma B3, A toma B3 e deve ter ficado feliz de novo, porque trocou os cavalos e mais uma vez dobrou o peão aqui do Fischer, né? Então, seguindo, dama E6, tá? Aí você pode achar, pô, Felipe, por que não fez roque, né? Daria para fazer roque, tá? Inclusive, eu acho que seria o melhor lance na posição. Mas aqui o Reshevsky tá jogando para ganhar, pessoal, né? Ele não tá fazendo lances muito passivos, então ele não quer perder a iniciativa. Ele quer continuar pressionando e atacando, ainda mais agora que esses peões dobrados aqui ficaram fracos, né? Então ele vai bater neles, tá bom? Seguindo aqui, torre A5, F6, atacando o peão, dama D5, oferecendo a troca, dama toma D5, torre toma D5, então Reshevsky aceita a troca das damas também. Acredito que aqui visando o fato do Fischer ter alguns pontos fracos, que são esses peões dobrados, né? Seguindo, rei D7, então Reshevsky vem trazendo o rei, aproveitou que não rocou e ele está no centro, vem trazendo para ajudar aqui nessa descida de peão. G toma F6, bispo toma F6, G5 atacando o bispo, bispo recua para B7, perdão pessoal, o bispo recua para E7. Aí você fala, Felipe, por que não toma o peão? Não dá, pessoal, o bispo de C1 aqui protegendo, tá? Ficar de olho aqui, porque numa dessa acaba perdendo peça, tá? Seguindo aqui, rei E2, Fischer vem trazendo o rei dele também para ajudar. Torre de A, F8, atacando o peão. Bispo aqui em E3, defendendo. Torre C8, então aqui o Reshevsky vem trazendo a torre para as colunas abertas para poder esfriar ataques, né? Colocar pressão na posição. Os peões por enquanto estão protegidos, mas né, aquela velha história, a ameaça às vezes é pior do que a execução, né? Enfim, B4 avançando o peão, B5 parando, torre de D, D1, rei E6, então o rei vem vindo ao centro para ajudar a descida dos peões, torre A1 atacando o peão de A6, torre C6 defendendo, torre H3, né? Esse lance parece que bem despretensioso, né? Mas, enfim, aqui o Fischer malandramente está querendo dobrar as torres na coluna H, né? Para atacar ali o peão de H7. Então, seguindo, bispo F8, né? O Reshevsky já se adianta e traz o bispo aqui para F8. Torre de H1. Então, o Fischer segue com o plano. Torre C7. Torre H4. D5, atacando o centro. Torre A1, torre C6, né? O peão de A6 voltou a ficar atacado, então novamente a torre volta para defender. Aqui os dois lutando, né? Posicionalmente, um querendo encontrar uma brecha na posição do outro para poder se infiltrar na posição. Pessoal, aqui vai ser luta de faca, né? Então, E toma D5, cheque. Rei toma D5, então foi um duplo que não foi duplo, mas agora a gente abriu um pouco aqui o centro, a posição está mais aberta. Torre D1, cheque, e aqui o Fischer já malandramente dá cheque no rei aqui para tentar se infiltrar na posição. Rei E6, torre D8, e aqui o Fischer consegue, né, manobrar a torre e colocar lá na fileira do fundo, cravando o bispo aqui, trazendo problemas na posições para o Reshevsky. Então, vamos ver como é que segue isso aqui. Rei F5, torre A8, colocando pressão no peão de A6, torre E6, torre aqui em H3, manobrando a torre, bispo G7 aqui, desferiram um ataque de uma torre contra a outra, então colocando no ar aqui a possível troca. Torre toma H8, o Fischer aceita a troca, bispo toma H8, torre toma H7, agora caiu um peão do Reshevsky. Torre E8 defendendo o bispo, e esse lance é importante, tá pessoal? Por quê? O bispo aqui não tem a casa de G7 e ele também não tem a casa de F6, tá? O peão tá tirando essa casa aqui. Então não tem para onde ir, tem que voltar com a torre e defender com a torre. Olha que drama, né?
Fischer mostrando aqui veio e tomando aqui o controle da posição, deixando aqui o Hrichevski contra a parede. Torre F7 cheque, rei G4, F3 cheque, rei G3. Olha onde está indo parar esse rei aqui do Hrichevski, pessoal. Já está ficando emparedado aqui, né? Olha que situação difícil. Rei F1, trazendo o rei para o centro. E4 cheque, F toma E4. Torre D8 cheque, e o Hrichevski aqui não foge da luta, continua lutando, trazendo problemas aqui para o Fischer também. Bispo D4 cobrindo o cheque, rei G4, torre F1, o Fischer aqui manobra a torre, e é claro, né, ele não vai tirar ela por enquanto da coluna aqui F, porque está cortando o rei das pretas, muito importante isso daí. Então bispo E5, rei E3, bispo C7, o Hrichevski não troca os bispos dessa vez, né? Porque se troca aqui, melhor para o Fischer, né, pessoal? Que ele ia ficar com 2 peões aqui passados e conectados no centro, né? O Hrichevski não ia dar essa vantagem toda aqui para o Fischer, né? Já está numa situação complicada, não pode fazer com que o Fischer tenha mais vantagem ainda, né? Seguindo, torre G1 cheque, rei H4, então jogando mais ainda o rei para o canto aqui, rei F3, né? E aqui o Fischer esmagando o rei do Hrichevski no canto, ameaçando aqui, quem sabe, até querer dar um checkmate, né? Por enquanto a ameaça não existe, mas pode ser que aconteça, né? Mas enfim, seguindo, torre D7, E5 avançando o peão, torre F7 cheque, rei E4, torre F5, E6 avançando o peão aqui, né? O Fischer não deixa barato. Apesar da torre vir e ficar colocando pressão nos 2 peões, o Fischer trata logo de avançar esse peão passado aqui, né? Vamos avançar ele aqui, quem sabe a gente não promove. Bispo D8 tentando segurar esse peão. Bispo F6, né? Que bloqueia. Esse lance é demais, né, pessoal? Bloqueia a torre, coloca no ar de novo, né? A troca dos bispos. Não dá para o bispo das pretas capturar o das brancas aqui, porque senão, de novo, entra o tema dos 2 peões passados e conectados. Que um drama, né? Um drama para o Hrichevski. Mas aqui ele não vê outra maneira, né, pessoal? Ele acaba fazendo a troca, né? Então ele faz bispo toma F6, G toma F6, torre toma F6. E depois de rei D5 aqui, Fischer novamente colocando problemas na posição para o Hrichevski. O peão passado perigosíssimo aqui, a torre cortando o rei aqui na coluna G. Vamos ver como é que o Hrichevski vai fazer para se livrar de todos esses problemas aqui. Seguindo, torre F5, torre F5, desculpa pessoal, torre F2, tá? Perdão. Aqui torre E1 e depois de torre E1 o Hrichevski abandona, pessoal. Poxa, mas por que abandonou, né? Pessoal, é o seguinte, o que acontece? Fischer tá com o peão passado aqui perigosíssimo, tá? Ele já posicionou a torre por trás do peão, então esse peão aqui ele vai ser promovido, tá? E o máximo que pretas podem fazer é sacrificar a torre para esse peão aqui não promover, né? Sacrificar nele. Mesmo que não sacrifique, tá? Uma possível continuação aqui, por exemplo, se torre E1, manobrando a torre para tentar bloquear esse peão, viria a torre H1 cheque, depois de rei G3, torre G1 cheque, depois de rei F2, torre toma G6, depois de torre E8, atacando o peão, viria rei C6, né? E aqui a gente já pode ver aqui, o que vai acontecer? Vai cair esses peões aqui das pretas, tá? E a torre continua defendendo o peão passado das brancas. O rei das pretas está longe, ele não pode ajudar. Então, enfim, aqui depois de um A5 e um B toma 5, o rei vai capturar aqui o peão de B5 e aqui vai ter 3 peões, né, passados e conectados das brancas, fora esse outro peão aqui de E, então acabou. Não tem como seguir aqui, tá? Então, infelizmente, o Hrichevski teve que abandonar, tá? Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Fischer fez 92,3% de precisão. E o Hrichevski aqui, né, fez uma precisão não tão ruim, mas não foi das melhores, de 84,3%. A gente não teve nenhum lance brilhante dessa vez. E aqui
eu acho que se faz jus ao nome da partida, né? Porque essa partida é meio incógnita, porque não teve de início nenhum lance muito derradeiro, se assim podemos dizer, para a vantagem do Fischer, né? O que ocorre? A gente teve ali o início da abertura, meio jogo, bem equilibrado, mas aí depois, pouco a pouco, com algumas imprecisões cometidas pelo Richevski e o Fischer fazendo melhores lances, ele foi ganhando vantagem, ganhando, até o ponto de que o Richevski cometeu um erro e aí sim o Fischer não perdoou aqui, né, e arrematou a partida, que ele ficou com quase 5 pontos aqui de vantagem, né? E eu queria pontuar justamente esse lance aqui, tá, pessoal? As imprecisões aqui que o Richevski cometeu e deu vantagem para o Fischer foram as trocas, tá? Aquelas trocas que ele fez com o bispo, com o cavalo, que parecia que estava dando vantagem porque ele dobrou o peão. No final das contas não foram boas trocas, tá bom? Ele deveria ter mantido um pouco mais tempo as peças no tabuleiro e procurado mais lances ativos, tá? Mas vamos dar uma olhada nesse lance aqui que é bem legal também, tá bom? Bom, pessoal, como eu já comentei antes, né? O Fischer foi ganhando bastante vantagem na partida porque o Richevski fez trocas prematuras na posição e o Fischer foi encontrando os melhores lances, né? Então, mesmo tendo 2 peões dobrados, né, na ala do rei e 2 peões dobrados na ala da dama, ele conseguiu se virar bem, né? Agora aqui a gente está indo para o 30º lance, tá? A gente vai ver aqui o erro do Richevski e o Fischer ele faz torre H4, né? E aqui o Richevski faz o lance D5, tá? Então a gente viu que o Fischer seguiu aqui com torre em A1 e depois de torre C6 defendendo o peão que estava atacado e toma D5 cheque, tá? E aqui é que vem o grande X da questão, porque não é um duplo, né? O rei toma aqui, rei toma D5, mas aqui a gente abre a posição. A gente viu que depois disso o Fischer conseguiu manobrar aqui com torre D1 cheque, depois de rei E6, torre D8. E conseguiu infiltrar a torre na posição e começou a bater aqui, criar problemas para o Richevski. Então esse foi o grande problema, né? Foi esse lance D5 que permitiu o Fischer manobrar a torre, empurrar o rei e se infiltrar na posição. Então voltando aqui, melhor do que o D5, tá? O que o Richevski poderia ter feito? Mantido a posição fechada, pessoal. Não deixar, não facilitar para o Fischer, né? Então aqui, por exemplo, ele poderia ter seguido com torre C4, tá? E aí você fala, pô, Felipe, mas aí ele vai atacar o peão de A. Tudo bem. Depois de torre A1 atacando o peão de A6, vira bispo E7, né, cravando e colocando mais pressão nesse peão aqui. Então o bispo já não pode sair da posição. Depois de torre toma 6, um H5, né, para tirar aqui aquele incômodo ataque da torre num peão de H7. E depois de torre B6, um torre A8, posicionando a torre aqui na coluna aberta. Depois de torre toma B5, um torre A2, trazendo agora problemas aqui para o Fischer, tá? Ele não pode avançar o peão de B. E depois de rei D3 saindo da cravada, um torre aqui em C8. E a gente consegue manter a posição fechada, né? Então a torre das brancas agora não consegue mais manobrar na coluna A, tá? A segunda torre das pretas fica aqui vigiando a 8ª horizontal, tá bom? O peão fica atacado, trazendo o bispo aqui como escravo para defender ele. A torre não consegue entrar na posição para defender. O peão de F, se avançar, vai trocar, tá? Então, enfim, aqui a gente consegue manter um pouco mais equilibrada a posição e não fica tão fácil assim o Fischer encontrar um ataque. É claro, a posição ainda é muito melhor para as brancas, tá? A gente viu no gráfico ali que esse erro aí de D5 é quando a vantagem já está muito alta para as brancas. Ainda mais aqui para a gente ver que caiu os peões e a gente vai ter 2 peões aqui que vão querer subir, tá? Então pretas aqui vão ter que se segurar na corda bamba para não deixar promover peão. Mas ainda assim aqui daria mais trabalho para o Fischer, ele teria mais problemas aqui para encontrar uma continuação e tentar um ataque, tá, pessoal? Então o problema foi o Richevski fazer aquele D5 e abrir o centro. Quando ele abriu o centro, aí não teve jeito, tá? Aqui, por mais que a gente tenha aberto a coluna A, como eu disse, a gente tem uma torre das pretas vigiando
a coluna A e uma torre vigiando a oitava horizontal, tá bom? Enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido também aqui uma coisa bem legal, né? Tá sofrendo um ataque aqui, não facilita pro oponente, deixa a posição fechada, né? Ainda mais se ele tem mais peões do que você, tá bom? Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!